Olá pessoal, vamos continuar nossa disciplina de eletromagnetismo. Primeiramente vamos relembrar aqui algumas unidades que a gente vai precisar neste curso. Destacamos corrente elétrica em amperes, comprimento em metros, também chamado de distância. É importante que nós saibamos cargas elétricas em Coulomb, fluxo magnético em Weber, força em newtons, frequência em hertz, intensidade de campo magnético em Tesla, além de tensão elétrica em volts. O assunto da aula de hoje é ímãs. Ímãs são uma coisa comum no nosso dia a dia. Alguns bem óbvios, como os ímãs de geladeira que a gente utiliza para ver aquelas empresas que vendem gás, água mineral, e outras nem tanto. Por exemplo, a porta da geladeira normalmente tem um ímã justamente para mantê-la fechada e evitar que o ar frio lá de dentro escape para fora e você perca mais dinheiro tendo que repor este ar frio. O ímã, ele é uma substância que tem, por padrão, um campo magnético não nulo. A grande maioria das substâncias do nosso dia a dia, elas têm um campo magnético nulo. Ela tem uma quantidade muito grande de substâncias, de átomos, que alguns deles podem ter o campo magnético não nulo. Porém, eles estão organizados ou desorganizados de uma forma que a soma de todos esses campos dá um campo magnético tão minúsculo que a gente considera um campo magnético nulo. Algumas substâncias, entretanto, elas por algum motivo têm um campo magnético não nulo. Elas têm que ser formadas por substâncias, por átomos cujos campos magnéticos não sejam nulos. Substâncias como, por exemplo, o hélio, que tem 2 elétrons, eles têm normalmente os elétrons, eles têm spins opostos que produzem um campo magnético nulo. Os ímãs normalmente são feitos de substâncias como, por exemplo, ferro ou níquel, cujos spins dos elétrons não necessariamente se anulam. Em uma barra de ferro comum, todos os campos magnéticos estão aleatórios, de forma que, como já foi dito, o campo magnético resultante é aproximadamente zero. Porém, nos ímãs, por algum motivo, você tem uma quantidade razoável de átomos cujos spins dos elétrons estão em uma determinada direção, e isso ocasiona um campo magnético não nulo. Uma característica importante dos ímãs é eles têm 2 polos magnéticos, que nós chamamos de norte e sul. Um ímã, ele sempre tem os 2 polos. Se eu dividir o ímã, os 2 novos ímãs vão ter cada um 2 polos. Eu posso continuar dividindo e sempre vou chegar em 2 ímãs com 2 polos cada. Nunca vou chegar a um ímã que só tem um polo. Acredito que quando vocês estudaram a teoria atômica, que viram essa parte de spin dos elétrons, devem entender por quê. Quem produz o campo magnético elementar é um elétron girando. E aí eu tenho o polo de um dos lados, do outro lado do elétron eu tenho outro polo. Então, naturalmente, até onde se conhece, é impossível ter um monopolo magnético. Um detalhe importante para os ímãs permanentes é, à medida que aumenta a temperatura da substância, o magnetismo vai caindo. Perceba que, ao aumentar a temperatura de uma substância, as moléculas começam a vibrar e elas vão voltar a se organizar de forma aleatória, e isso vai reduzindo o magnetismo, até que atingir uma temperatura em que todo o magnetismo é perdido. Essa temperatura nós chamamos de ponto de Curie, ou, se você preferir falar em português, Curie. Também dá para
zerar ou reduzir o magnetismo de uma substância se ele for receber uma vibração muito forte. Por exemplo, você derrubar de uma altura suficientemente alta, pode ser que você perca o magnetismo da substância. Os conceitos básicos de ímãs, acredito que todo mundo conheça. Polos opostos se atraem, ou seja, sul atrai o norte, norte atrai o sul. Polos iguais se repelem, sul repele sul, norte repele norte. Quanto a isso, as substâncias elas são classificadas em 3 tipos principais de substâncias magnéticas. Existem outros tipos que nós não vamos abordar nessa disciplina. Nessa disciplina nós vamos nos concentrar em ferromagnéticas, paramagnéticas e diamagnéticas. Substâncias ferromagnéticas, elas são materiais magnetizáveis, ou seja, expostas a um campo magnético, elas vão ser atraídas por um ímã e elas próprias terão polos magnéticos. Os mais comuns são ferro, níquel, cobalto, além de substâncias chamadas de terras raras. Recebem esse nome porque são muito raras na Terra. Nós temos as substâncias paramagnéticas, que são fracamente atraídas por um polo magnético. No dia a dia, a maioria das substâncias são para- ou diamagnéticas. Só que essa atração ou repulsão é tão fraca que nós não conseguimos perceber. Assim como o campo elétrico tem linhas de força, o campo magnético também nós fazemos linha de força, e ele é muito semelhante. No caso, as linhas de campo magnético saem do polo norte e vão para o polo sul. Perceba que também elas nunca se tocam. Quanto mais próximas elas estão, maior a intensidade do campo magnético. Perceba como nós temos 2 polos iguais, como se configuram as linhas de campo magnético. Mas como eu posso construir um ímã? Toda substância ferromagnética é construída de ímãs elementares. Então, em condições normais, eles se organizam de forma totalmente aleatória e o campo magnético é aproximadamente zero. Se eu exponho essa substância a um campo magnético suficientemente forte, ele vai passar a funcionar como um ímã. Esse processo nós chamamos de magnetização. Algumas substâncias retêm esse magnetismo após a retirada do campo magnético externo e outras não. O ferro doce é uma substância de ferro praticamente puro. Ele é uma das substâncias que, ao retirar o campo magnético externo, ele perde quase todo o campo magnético que tinha dentro dele. Porém, ao adicionar alguns elementos, como por exemplo o carbono, eu mudo essa característica. Veja que no ferro doce, no caso, eu aproximei o ferro doce do ímã. Ao distanciar, o ferro doce perde praticamente todo o magnetismo, ou seja, todos os ímãs elementares voltam a uma posição de repouso com um campo magnético aproximadamente nulo. No caso do carbono, eu vou fazer com que parte desses ímãs elementares não voltem à posição original. E aí, esta substância vai passar a ter um campo magnético não nulo, mesmo depois que eu distanciar do ímã. Um dos elementos mais comuns a utilizar ímãs é a bússola. Ela é um dispositivo feito por uma agulha, onde uma das pontas é imantada com o polo norte magnético e outra com o polo sul magnético. O polo norte magnético da bússola vai apontar sempre para o polo sul magnético da Terra, que fica a uma certa distância do polo norte geográfico. Essa distância ela varia ano a ano, mas não é uma taxa muito alta. De qualquer forma, perceba que
A agulha polo norte, ela aponta para o polo norte da Terra. Então, naturalmente, lá, como já dito, está o polo sul magnético. Assim como, relativamente próximo ao polo sul da Terra, nós temos o polo norte magnético. Qualquer lugar na superfície da Terra você consegue detectar este campo magnético, que é da ordem dos microtesla. Na próxima aula nós vamos continuar com este assunto.